Quando a igreja começa a adorar, buscar a Deus, a presença dele vem. E ela vem de forma tão poderosa. A Bíblia diz que a voz do Senhor é como a voz de muitas águas. Vai amando a Ele, adorando a Ele, glórias e glórias e glórias e glórias, aleluia. Você já pisou no Santo dos Santos, você já esteve no santuário do Todo-Poderoso, a glória dele está sobre a tua vida. Xalabatori, malamamamamamachere, canta, 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 canteri, malamamamamachere, cantore, covari, dalabatori, rianorena, lamamamamamachere, xere, dalabaia, dalabatori, malamamamamachere, cantore, covari, riadori, dalamamamahala, glórias e glórias e glórias e glórias, aleluia. O Senhor, Ele quer te ouvir, o Senhor, Ele quer ouvir tua voz. Ame, ame a Ele. Aleluias, aleluias, aleluia. Isso, dá liberdade a Ele. Se você estiver aqui e Deus não ouvir tua voz, foi em vão. Foi tudo em vão. Aleluia. Diga: Senhor Jesus, eu quero clamar pela tua glória e viver novamente o Santo dos Santos. Amém. Bom dia a todos. Amém. Podemos sentar. Bom dia para quem está em casa também pela live, né? Deus abençoe. Vocês estão bem? Glória a Deus. Estão no jejum? Estão fazendo oração? Está difícil? Não? Um pouco? Hoje eu estou mais tranquilo. Hoje é o de terça para cá, mas hoje já está bem melhor. Até antes de ontem estava bem complicadinho. Mas é assim que Deus dá vitória, não é? É assim que nós vencemos. Faça firme, mesmo que você não conseguiu um dia ou outro, não desista não. Continua fazendo dentro das tuas possibilidades. Não tenta fazer mais do que pode. Mas seja firme naquilo que você pode. Fazendo, você vai vencer. Amém? Glória a Deus. Vamos entrar na palavra de Jesus. Eu vou pedir para você abrir tua Bíblia lá em Evangelho de João, capítulo 14, versículo 27. João 14, 27. A gente precisa pensar algumas coisas. Você crê que você é filho de Deus? Sim ou não? Se nós somos filhos de Deus, nós somos herdeiros de Deus, amém? Toda essa herança que Deus deixou para nós, inclusive as bênçãos de Abraão, ela pertence a nós, certo? Sim ou não? Se todas essas bênçãos nos pertencem, e tudo isso já é algo que Deus disse que fosse nosso, por que muitas vezes a gente vive como se fosse um órfão dessas coisas? Por que às vezes a gente vive aí desesperado? Não é verdade? Se você tem um pai tão poderoso, tem gente que tem um parente que ele é famoso, importante, tem um pouco de capital. Quando eu falo capital, não é financeiro, mas um capital de competência, de nome, né? Um requisito. As pessoas já se sentem tão orgulhosas. E sendo filho de Deus? Por que a gente vive como órfão das coisas de Deus? Como se não tivesse direito, como se não tivesse como usufruir disso daí tudo. Amém? Tem alguma coisa errada. Você tem que viver esse melhor de Deus. Amém? Uma outra coisa que a gente precisa também entender: o que é que entra no meio do teu relacionamento com Deus que faz você perder o foco das coisas que Deus tem para você? Tem gente que ela vive como se fosse um aparelho desligado da tomada. Por que eu falo com um aparelho desligado da tomada? Imagina uma lâmpada que ela é desligada da tomada. Ela se apaga. E tem gente que é assim: eu só preciso conectar, não é? Aquilo, a tomada, para voltar a ter o brilho de Deus. Mas às vezes a gente vive como se fosse
desligado, apagado e não nos importamos. Mas por que isso daí, pastor? Porque deixamos de observar o que está nos desligando da presença de Deus. Amém? Outra coisa, a nossa mente, já viu esses terrenos baldios que tem na cidade? Você tem uma casa, depois tem um lote vazio, depois tem uma casa. O que as pessoas fazem com aquele lote? Em todo lugar é assim. O que fazem? Eles descartam todo tipo de lixo naquele lugar. Não é verdade? Você tem que entender que a nossa mente é mais ou menos assim. O mundo está vendo você vazio, ele está despejando coisas na tua cabeça. Eles estão despejando lixo em você. Amém? A gente não consegue impedir que essas coisas, elas realmente venham, não é? A gente não consegue impedir isso. Mas de verdade, a gente não precisa aceitar. É verdade ou não? Você tem condições de aceitar ou não. E o erro nosso é muitas vezes não tomar essas decisões, de não aceitar algumas coisas. A gente pega tudo que as pessoas jogam, todo o lixo que são jogado sobre nós. E uma terceira coisa, você não consegue impedir que o medo, que frustrações, eles venham na tua mente. Não tem como. O medo, essas coisas vão chegar. Mas você sabe escolher aonde você deve colocar a tua atenção, o teu foco. Sim ou não? E essas coisinhas que a gente tem que sempre analisar. Mas indo para a palavra agora, ele diz assim, ó. Deixe o quê? Deixe-vos a paz. A minha paz eu vos... Ele está dizendo que a paz dele, ele te dá. Não como o mundo a dá. E aí ele diz, e não se turbe o vosso coração, e nem o quê? Se atemorize. Aqui ele está deixando claro que a paz de Deus, ele é uma herança. O que é paz, pastor? É ausência de guerra? Não, ao contrário. A paz é você estar no meio de guerras, de batalhas, de lutas, mas aquilo ali não afetar a sua vida. Amém? Jesus, ele foi bem claro quando ele falou que esse mundo, ele ia te trazer muitas aflições. Ele vai trazer. E ele traz aflições no trabalho, você que convive no trabalho, você vai ter gente que não vai com a tua cara, que não vai gostar de você. Pessoas que vão se incomodar porque você fez algo bem feito, vão se incomodar porque você não fez algo bem feito, vão se incomodar porque você é indiferente. E não tem como fugir, você vai nesse mundo enfrentar as aflições. Por causa dessas aflições, Jesus ele fala assim, ó, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, e não dou como o mundo a dá. O mundo ele consegue te trazer paz se você estiver afastado das coisas que o mundo está te jogando. Amém? Essa não é a paz de Deus. A paz de Deus ela é diferente. Ele está dizendo primeiro que é uma herança. Ele te deu, ele deixou para você. Amém? Tudo isso para você não se atemorizar e para que o seu coração ele ficasse firme. Mas aí você vai me perguntar, pastor, mas como que eu vou estar firme se vem o medo, vem o desespero, vem essas lutas? Aí é que está. Quando eu estou ligado a Deus, eu não preciso ter ausência de guerra, de adversidade, de lutas para que eu possa me sentir em paz. O que na verdade eu preciso é entender, se eu não estou tendo paz de Deus, é porque alguma coisa está desligando eu da pessoa de Deus. Amém? Alguma coisa está te desligando da pessoa de Deus. E é isso que a gente precisa entender. Só que a gente não para ver isso. É como aquela pessoa que eu falei antes, a lâmpada está desligada, eu simplesmente digo, não acende. E aceito. Eu preciso voltar lá e ligar aquela tomada novamente para que eu volte a brilhar, fluir. Só que nós não fazemos isso, a gente não para tentar. Por que eu estou passando por isso? E quando você está sem paz,
Quando você está atemorizado, você fica inquieto, você começa a brigar à toa, você discute com todo mundo, com o pai, com mãe, com o irmão, com pessoas à sua volta. É verdade ou não é? Você começa a tratar mal, você começa a se sentir mal, você não consegue ficar bem. Então eu preciso ser inteligente. Quando essas coisas começam a acontecer, eu já tenho que entender, porque alguma coisa está me desligando de Deus. E se estiver desligando você de Deus, você não vai bem no trabalho. Você não vai bem com os teus filhos, você não vai bem com a tua família. Você vai criar um mal, um problema muito maior. Você está entendendo? Pessoas que não estão bem com Deus, elas incomodam outras pessoas, elas não sossegam. E elas começam a criar adversidades. Então o que eu preciso? Eu preciso estar ligado a Jesus, que Ele fala, essa paz, a minha paz, eu vos dou. Essa paz não vem de outro lugar. Essa paz vem da tua intimidade que você tem com quem? Com Deus. Amém? Essa paz, ela tem que vir do Senhor Jesus. Então, se eu não estiver ligado a Jesus, a paz não vai chegar à minha vida. Lembra daquela passagem de João 15:3 que ele fala? 15:5 no caso, falei 15:3, é 15:5. Ele diz, sem mim nada podeis, mas ele deixa claro, se vós estiverdes na videira, né? Se você é a vara, Jesus é a videira. Se você estiver ligado à videira, ele falou, você vai dar muito fruto. Mas ele diz, mas sem mim nada podeis. Isso se refere também a essa paz que vem de Deus. Se eu quero ter paz no casamento, eu quero ter paz na minha vida financeira, eu quero ter paz em tudo que eu fizer, eu preciso entender isso. Sem Jesus, se eu não estiver ligado nessa videira, eu vou passar a vida lutando, chorando, lamentando, e não vai acontecer o que eu quero, porque eu estou desligado de Deus. Mas daí você me pergunta, pastor, mas como assim me desligar de Deus? Como que eu tenho que fazer então para me voltar para Deus? Aí o que eu preciso fazer? Eu preciso voltar para a fonte. Vou pedir para você abrir tua Bíblia em Colossenses 1, 18, 19 e 20. Colossenses 1, a partir do 18. Quando eu volto à fonte, que é a fonte da paz, que é Jesus, quando eu me reconcilio com Jesus, a inquietude, ela vai embora. Amém? Quando você não se conecta a Jesus, não reconcilia com Jesus, a inquietude vem e aquilo deixa você afastado de Deus, e aí as coisas vão se agravando, aí vem o pecado, a confusão, e tudo isso vai te apartando cada vez mais de Deus. O que Deus fala aqui na palavra? Pula mais um ali, vou direto no 19. Ele diz assim, ó, porque foi do agrado do Pai, olha só, foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele, o quê? Foi a vontade de Deus que tudo que eu preciso dessa vida estivesse totalmente lançado sobre Jesus. E ele continua dizendo no 20, ó, e que havendo por ele feito o quê? A paz pelo sangue da sua. Então você conseguiu entender? A paz não vai chegar até minha vida se eu não estiver realmente ligado a Jesus. E aí eu poderia citar um monte de coisas. Pastor, ainda não me batizei. Por que não? Você precisa se conectar a Deus. Você acha que a tua vida vai até onde? Quando as impossibilidades maiores surgirem, como é que você vai fazer? Porque você está desligado daí, você se desligou. Pastor, mas eu sou de... Às vezes você é temente a Deus, às vezes você ama a Deus. Mas é diferente de estar conectado. Uma lâmpada, ela tem um cabo, tudo, ela tem tudo que precisa, mas se ela não estiver ligada, a energia não vai fazer ela acender. Às vezes é um pecado. Ah, pastor, mas esse pecado, o pecado, ele existe, você pode ficar contra, você pode não gostar que fala do pecado, mas o pecado ele faz isso, o pecado ele apaga a lâmpada que você tem, e as coisas não acontecem como você quer. Ah, mas as coisas estão dando certo para mim. Imagina se você tivesse ligado então em Deus. Se para você, do jeito que está dando certo, imagina se você tivesse então reconciliado verdadeiramente com Jesus.
como poderia ter sido a tua vida, ou como a sua vida pode ser. É que a gente não para pensar nisso. A gente às vezes se conforta com aquela lâmpada apagada, quando na verdade existe um monte de outras coisas que Deus tem. Existem pessoas muito mais agraciadas realmente. Isso é uma verdade, sim ou não? Não tem uma diferença da Maria que foi escolhida para gerar Jesus? Tem ou não tem? Você fala, todas as mulheres foram iguais. Não foram. Ela foi agraciada. Amém? Tem gente que nasce num país de outro nível. Eles tiveram os privilégios, sim ou não? Não que a minha não tenha as mesmas chances. Com Deus eu tenho as mesmas oportunidades. Mas tem diferença. Não tem? Tinha 2 discípulos que se reclinavam diante de Jesus. Um até colocava a cabeça no peito de Jesus. Outros olhavam, puxa vida. Mas tinha outro que era diferente. Sim ou não? O Pedro falava umas coisas assim que você ficava de cara. Como é que o Pedro falava isso? E Jesus levava aquilo de boa. Havia alguma coisa em Pedro. Ah, mas Pedro não prestou, pastor. Pedro negou Jesus 3 vezes. E Jesus falou para ele assim, Pedro, tu me amas? Pedro falou, eu te amo. 3ª vez Pedro começa a chorar e Jesus fala para ele assim, apacenta as minhas. Sabe o que Jesus fez? Praticamente ele transferiu aquela responsabilidade dele de cuidar das ovelhas de Jesus para quem? Para o cara que negou ele 3 vezes. Você vai falar que não era diferenciado Pedro? Não tem como. Sim ou não? Mas do barco tinha 12 pessoas dentro daquele barco e apenas um levantou e falou assim, Senhor, se és tu, me mande ter contigo. Apesar de tudo isso, era um homem que andava conectado com quem? Você vai falar que não? Aí mostra a diferença. Quando ele se desconectou de Jesus, virou covarde, que negou Jesus 3 vezes. Isso acontece com a gente o tempo todo. Ligado a Jesus, você é valente, você é guerreiro, você passa por cima de qualquer luta, tempestade, adversidade, você vai embora. Só que aquilo que você está tendo medo, que você está inquieto, que você não está conseguindo avançar, você tem que entender isso. Eu devo estar desligado de quem? De Jesus. Eu conheço Jesus, eu vou na igreja, mas eu estou realmente ligado a Jesus? Por que eu não estou realmente com aquele brilho que a lâmpada tem que ter? Porque eu estou fora da tomada, alguma coisa me desligou. E a Bíblia está dizendo, foi lá na cruz que foi feito essa conexão com aqueles que pertencem a Deus. Olha o que ele está dizendo, e que havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as... Então tudo que você precisa na tua vida, que você vai viver nessa vida, está ligado à cruz de Jesus. Então você tem que estar ligado a Ele. Se não estiver ligado a Ele, por mínimo que seja na tua vida, você nunca vai viver aquilo que realmente Deus espera para a tua vida. Ah, pastor, mas eu estou bem. Você podia estar muito melhor. Ah, pastor, mas está dando certo. As coisas eram para ser bem diferente de tudo isso. E aí ele continua dizendo, tantos que estão na terra, como as que estão aonde? E aí ele deixa claro, e não importa se é só aqui na terra, ou se é alguma coisa ainda que precisa vir de onde? Do reino dos céus. Conseguiu entender isso? Eu preciso me reconciliar. Mas o que está acontecendo, pastor? O que está havendo na minha vida? A chave para tudo que eu preciso para poder mudar na minha vida é Jesus. E se eu estiver realmente distanciado dele, como é que as coisas vão fluir? Não vão fluir. Só que a gente é lerdo para perceber isso, a gente demora para notar isso. A gente vai tentando, sabe? Vamos tentando fazer as coisas do nosso jeito, e você vai se machucando, você vai se quebrantando nessa vida. O diabo vai conseguindo espaço em você. E aí você não quer, não, isso aí é coisa de religioso, mas não é. Deus disse lá, tudo está sobre Jesus. Volta no 19 ali para mim um pouquinho. Olha lá, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele, ou seja, Deus já fez tudo para que tudo dependesse de quem? De Jesus. Então quando eu estou afastado de Jesus, eu estou perdendo, não pouco, eu estou perdendo muito. Só na minha reconciliação. E por que ele fala reconciliação?
Porque o mundo vai fazer com que isso se quebre a cada momento que você der espaço. A cada passo da tua vida você vai enfrentar alguma coisa que vai tentar quebrar a tua comunhão com Deus. Você sai daqui, você atravessa a rua, um carro buzina alto, ele tenta te atrapalhar, você fica chateado. Você pode não perceber, mas aquilo ali tem um dedo do inimigo. Você começa a pensar alguma coisa que você quer fazer de bom, o diabo começa a falar para você, mas pode não dar certo. Só que você não atenta para isso. Mas de onde está vindo aquela inquietação? De onde está vindo aquele medo que a gente acabou de falar? Do inimigo. Só que ele está falando, você se reconcilia com Cristo. Tudo está ligado a Cristo. Olha lá. Toda a plenitude nele habitasse. Então tudo está colocado sobre Jesus. E eu preciso entender isso. Se eu entender isso, mais rápido eu me reconcilio com Cristo. E mais rápido é restaurado aquele altar e a resposta de Deus chega na minha vida. Amém? Continuando, vai um pouquinho mais à frente, lá em Isaías, capítulo 26, versículo 3. Isaías 26, versículo 3. Isaías 26, 3. 1, 2, 3. O que eu preciso fazer? Eu preciso identificar o que está me desligando de Deus. E aí a gente fala o pecado. O pecado te desliga de Deus. Mas qual pecado? Porque quando fala em pecado, a gente pensa em adultério, assassinato, não é? A gente já pensa naquelas coisas mais pesadas, não é verdade? Só que a Bíblia fala que as raposinhas que fazem mal, sabe aquela coisa que você fala assim, é besteira? Isso é besteira. Essas raposinhas que impedem a gente de viver o que Deus quer. Mas aí Deus fala assim lá no livro de Isaías, ó, tu conservarás em quê? Em paz aquele cuja mente está firme é o quê? Ligado. Porque ele confia em ti. Então, se eu estiver realmente conectado a Jesus, se eu estiver reconciliado com Cristo, Deus está dizendo que mesmo em meio às lutas, adversidades, os problemas que você enfrenta, os medos que você tem, e a gente sente medo por tudo, é verdade ou não é? Uma pessoa sai à noite na rua, ela tem medo, não é? Você tem um filho, você tem medo. Como é que vai ser agora a criação desse filho? Como é que vai ser o primeiro dia na escola? Quem que vai ser as amizades dele? O que vão falar para ele? Você vai dar um nome para uma criança, você tem medo, não tem? Será que esse nome realmente vai fazer bem? Será que esse nome está bom? A gente vive inquieto por qualquer coisa na vida. Você está numa empresa, não está bem, você acha que é você que vai ser cortado. Não é desse jeito? Você pode nunca ter se preocupado com isso, mas se tem alguma coisa, já começa a te incomodar. Se aparecer um vírus ali, tem milhares de pessoas, muitas delas nunca vão ter contato com isso. Mas você já pensa que você vai ter contato. Porque a tua mente ela está vulnerável. Então o que eu preciso? Eu preciso estar ligado a Jesus. Se eu tiver, ele falou assim, eu vou te conservar em paz. Porque você confia em mim. Mas irmão, como que eu vou confiar em Jesus se eu não estiver realmente ligado a Jesus? Imagina se estivesse lá no estádio de futebol e todo mundo pagou para entrar, você não pagou para entrar, você entrou de uma maneira meia errada. Você conseguiria ficar tranquilo quando passasse o segurança ali por você? Você já começa a pensar, será que ele está vindo na minha direção? Será que ele viu? É verdade ou não é? Vou pegar outro exemplo, quem dirige aqui? Agora não precisa porque tem o certificado digital. Mas você já saiu sem carteira alguma vez que você esqueceu? Você passa um medo terrível, não é? Se tiver um guarda lá, nunca te pararam, mas você já está com medo que dessa vez vai acontecer. Tudo que está errado
de alguma forma ele nos incomoda, eles criam na nossa mente um vazio ao ponto de nos deixar inquietos. Só que você pode levar isso para qualquer área da tua vida. Do algo não está certo, aquilo ali vai te inquietar. Mas se eu tiver ligado com Jesus, ele está dizendo ali, ele conservará em paz. Amém? Ele vai te conservar firme, porque você confia nele. Amém? Aí eu preciso ter essa ação. Que ação que eu tenho que ter, pastor? Eu vou pedir para você ir um pouquinho mais à frente, Filipenses, capítulo 4, versículo 8. Eu preciso disciplinar a minha mente. Eu preciso tirar os meus pensamentos das coisas do mundo. Porque tudo que você vai fazer nesse mundo, você primeiro vai deixar que aquilo chegue aonde? Na sua mente. Lembra que eu falei do terreno vazio? O mundo faz isso com a gente, está sempre jogando lixo na gente. Se eu estiver cheio de coisas, se aquele lote estiver preenchido, não vai ter como alguém descartar lixo ali, concorda comigo? É verdade ou não é? Mas se eu estiver vazio realmente, nada impede que umas sacolinhas sejam jogadas naquele lugar. Aí eu pergunto para você, como é que você está disciplinando a tua mente? Você está ocupando a tua cabeça, teus pensamentos com as coisas de Deus? O que você tem deixado chegar na tua mente? Onde você tem colocado o teu foco nessa vida? Pastor, eu tenho pensado em pecados, erros. Tem gente que é viciada em tantas coisas. Hoje você vê jovem de 12 anos, jovem, criança ainda. Às vezes presa a joguinho, tigrinho. Sei lá o nome dessas coisas aí. Essas bets que falam, né? Já viciado com 10, 12. Tem pai que é mais sem vergonha ainda. Desculpa falar isso aí. Mas dá lá para criança de 7, 8 anos de idade jogar. Coloca. Está viciando uma criança, que maldade, muita maldade. E fazem isso. Vou mais longe, tem pai que com 7, 8 anos dá um pouquinho de cerveja para a criança experimentar. Pare e faz um estudo, uma pesquisa, o que a cerveja faz no homem hoje. Aí você pega a criança de 10 anos, está desenvolvendo mama. Por quê? Aquela cervejinha que o pai entrega para ele na formação dele. E é verdade. Aí você vê as crianças diferentes. Não acontece isso? Mas por que está assim? É as coisas. Você vai lá, vacina uma criança. Aquela vacina de criança não pode ter contato com álcool. Você dá um pouquinho da bebida forte para a criança. Para não ficar com vontade. Aí passa um tempo, a criança pega uma doença. Aí você, mas é vacinado. Mas o que você fez com a vacina? Você enfraqueceu a vacina. E agora? Vamos mais longe, a mãe, né? Ela amamenta e ela bebe bebida forte. Adianta eu vacinar a tua criança? No leite materno você já coloca a bebida alcoólica para ela. Não, pastor, bebida alcoólica não faz mal. Não? Então tá bom. Aí ele diz assim, quanto mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é o quê? Amável, tudo que é de boa fama. Se há alguma virtude e se há algum louvor nisso, a pessoa fala, mas crente não pode pensar em nada. Olha aí, tudo que é verdadeiro, que é honesto, que é justo, que é puro, que é amável, que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor nisso, não está bom? Mas aqui que todo mundo gosta de tudo que é falso, tudo que é desonesto, tudo que é injusto, tudo que é impuro, tudo que é o quê? Desagradável. Uma mulher sábia ali, as palavras já estão ali, e é verdade, desagradável. Tudo que é de má fama e que não tem nenhuma virtude, não tem nenhum louvor, nisso eles pensam. Para onde que as pessoas se inclinam sempre? Repara, você tem um problema dentro de casa, qual que é o problema? Alguém da tua casa está pensando em algumas coisas contrárias a isso. Alguma coisa está envolvido nisso. E é sempre assim.
Então eu tenho que doutrinar a minha mente, eu tenho que ter essa ação, eu preciso focar a minha mente de maneira que ela não vai se desligar de Jesus. Se eu estiver fazendo isso daqui, não tem como a minha mente se apartar, o meu coração se afastar de Jesus. Ao contrário, eu vou viver uma vida no mais alto nível. Diga graças a Deus. Você está em Filipenses, vamos no 9 agora, versículo 9. E que também aprendeste, recebeste, ouviste, viste em mim. Isso fazei, por quê? E o Deus de paz vai ser com você. Se Deus for com você, você vai estar ligado a Ele. Concorda comigo? Então tudo vai dar certo. Mas daí você vai falar para mim, mas e o contrário disso? Se eu fizer o contrário, pastor, o que vai acontecer? Se fizer o contrário, vai lá em Isaías 57, versículo 20 e 21. Eu vou ler o 19, 20 e 21. Quem não faz isso que a gente falou, você vai viver exatamente como um mar agitado. O mar agitado, ele causa estragos. Amém? Ele começa a jogar tudo para todo lado. Aí você vai se tornando um poço de amargura. Posso ler? Eu crio os frutos dos lábios, paz, paz para os que estão longe e para os que estão, diz o Senhor, e eu os 20. Mas os ímpios, olha agora, são como o mar bravo, que se não pode aquietar, cujas águas lançam de si lama. Não lembra ninguém na tua vida, não lembra algo na tua vida que está lançando sempre lama? Sempre alguma coisa ruim está sendo lançado, sempre alguma atitude ruim, sempre trazendo uma dor de cabeça, sempre trazendo um mal, sempre colocando uma confusão, sempre semeando uma fofoca, sempre semeando ali uma inimizade dentro daquela casa. A pessoa chega, daqui a pouco vira uma confusão. Qual é o problema dele? Ele é o quê? O que Deus falou? E mais os são como o mar. Ele nem quer, mas quando ele vê, ele já criou um desastre naquele lugar. Tem gente que o filho é assim. Às vezes você não gosta de falar, mas você fala, meu filho é um ímpio, porque ele causa isso. É como esse mar aí, que onde que ele chega, ele cria essa confusão. E quando eu falo que cria confusão, não quer dizer que a pessoa seja brava, nervosa, não. Porque tem gente brava e nervosa que ele não cria confusão. Tem gente que é mansinho, né? Chega como se fosse aqueles gatinhos miando, né? E faz um estrago desgraçado. É verdade ou não? Às vezes a gente confunde impiedade com alvoroço. Quando ele fala o mar bravo ali, ele é como o mar bravo, não é? Aí ele diz ali, ó, cujas águas lançam de si lama, e o mar agitado é isso mesmo, ele suja ali a água. Quando ele está muito agitado, ele começa a jogar aquele monte de impureza. É desse jeito. Quando a água se acalma, a sujeira desce, não é assim? Ele se aquieta. Aí fica tudo limpinho. Você chega no mar, você olha o fundo, está ali. Fica cristalino. É isso que Deus está prometendo que faz nas nossas vidas. Mas Ele só faz se eu estiver ligado com Ele. E aí no 21 Ele ainda diz, ó, os ímpios diz, o meu Deus não... Qual que é o Deus do ímpio? Sei lá. Mas e o seu? O seu tem paz, sim ou não? Você só precisa colocar em prática essa comunhão com Deus. O teu Deus é um Deus de paz. Por isso que Ele falou, não vos dou como o mundo a dar. Amém? Então isso é uma herança de Deus. Se eu tiver com Deus, eu vou ter. Volta lá no 19. Eu crio o fruto dos lábios, ó. Paz, paz para os que estão longe, para os que estão, diz o Senhor. E eu os
Então a paz de Deus, ela sara, ela te traz realmente direção, só que os ímpios já não. Os ímpios serão como o mar bravo. Tudo que ele põe a mão vira lama, vira destruição. Deus te chamou para viver uma vida no mais alto nível. Amém? Vamos orar então? Coloque-se de pé, eu quero orar com você. Não sei se você está bem com Deus, longe de Deus. Se estiver bem com Deus, melhor. Se estiver longe, é uma oportunidade. Se a sua vida ainda não foi abençoada, seja. Se não se batizou, se batiza. Se você está longe de Deus, se aproxima de Deus. Mas não deixe o diabo te apartar da comunhão com Deus. Amém? E assim você vai restaurar o seu coração para Jesus. Você pediu para Ele te renovar, para Ele transformar tudo que está no teu coração. Você tem um Deus de paz? Você está realmente ligado a esse Deus de paz? A tua vida tem estado na presença dEle ou você tem sido como o mar agitado, lançando lamas, sujeira, criando inquietações? Mas nessa hora, abre o teu coração para Ele, diga para Deus: Deus, eu quero colocar um louvor nos meus lábios. Eu quero colocar a minha mente somente naquilo que é bom, que é puro, que é de boa fama, naquilo que o Senhor tem preparado para mim. E diga para Ele: Deus, eu quero colocar a Tua palavra em prática. Nos ajude, ó Deus, a restaurar o altar e restabelecer a nossa comunhão, a nossa intimidade, a estar verdadeiramente diante do teu altar, a dar glórias, a dar graças ao Senhor que é santo, é poderoso, é tremendo, é majestoso. E com o seu poder, Pai, comece a tocar cada vida, vai transformando cada coração que está aberto. Meu irmão, faz essa oração agora a Jesus, faz essa oração a Ele, diga para Ele: Deus, eu não posso continuar vivendo sem paz, eu não posso viver, meu Deus, preso ao medo, aos traumas, às dificuldades desta vida, eu não posso olhar para a adversidade. Diga para Ele: eu não quero ser rixoso, eu não quero ser rixosa, eu não quero ser aquela pessoa que murmura por tudo, lamenta por tudo, reclama de tudo, nunca está bem, nunca está em paz. Mas nos ajuda, Pai, nos ajuda, Jesus. Oh, aleluias, aleluias, aleluias. Vai adorando a Ele, vai chamando pela presença dEle, vai se reconectando ao Todo-Poderoso. Glórias e glórias e glórias, aleluia. Talvez a sua mente esteja inquieta, talvez você tenha percebido que o sono está fugindo, as coisas não estão mais fluindo como deveria. Os medos têm se apoderado da tua vida, mas põe no teu coração: Deus, eu quero a diferença. Deus, eu quero viver a diferença do Senhor. Aleluias, aleluias, aleluias. Senhor Jesus, eu quero que o meu coração esteja restaurado, reconciliado com o Senhor, que é o meu Deus, em o nome de Jesus. Vamos aplaudir o Senhor.